Palavra ao senador Acir Gurgás, do PDT de Rondônia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. A democracia brasileira vive hoje um momento importante para se afirmar como democracia liberal e representativa. Um momento de fragilidade das instituições políticas e a intensidade das manifestações nas ruas nos conduzem para uma reflexão sobre as ações que devemos tomar com urgência para que possamos sair da crise política e econômica que atravessamos. A necessidade de reforma política e do Estado brasileiro é praticamente um consenso entre as forças políticas, tanto no Legislativo quanto no Executivo e também no Judiciário. O que estamos discutindo é como vamos realizar essa reforma política para que possamos fortalecer as instituições e fazer com que todas criem ou aperfeiçoem seus mecanismos de controles e combate à corrupção. Precisamos reformar as instituições políticas, os partidos, as formas de representação política, as coligações proporcionais, enfim, precisamos de uma reforma do comportamento e da postura política. Defendo uma reforma política ampla e para valer. Para acabar com a corrupção na gestão pública, precisamos atacar a sua origem, que está na forma como é feito o financiamento das campanhas eleitorais atualmente, onde o Caixa 2 se tornou uma prática corriqueira. Precisamos estabelecer regras claras que proíbam as doações de empresas, valor das doações de pessoas físicas, que tem que ter limite, e o repasse do fundo partidário. As campanhas eleitorais precisam ser feitas com base no debate de ideias e propostas. Eu sempre coloquei nas minhas andanças, principalmente no estado de Rondônia, a corrupção começa exatamente nas eleições. É nas campanhas políticas que começam as corrupções brasileiras. São nas promessas, nas propostas, nos compromissos assumidos em campanhas eleitorais, aonde empresas, como estão colocando claramente vários empresários hoje, não fazem doações, fazem empréstimos para as campanhas e quando se assumem os seus mandatos, sejam eles de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, até a presidência da República, esses empréstimos devem ser pagos. É por isso que nós do PDT defendemos o fim e que não haja possibilidade de empresas fazerem doações a partidos políticos, a campanhas eleitorais. Eu entendo que essa é um avanço importante que nós temos que fazer nesse momento. No meu entendimento, há um consenso da classe política para o fim dessas doações. E que nós tenhamos as doações apenas de pessoas físicas, mas com limite também. É nessa forma que nós entendemos que vamos combater nas eleições e também na gestão pública essa terrível praga que é a corrupção. Para que isso ocorra de forma mais eficiente, é que apresentei a proposta de emenda à Constituição de número 18/2004 para acabar com o foro privilegiado para políticos e gestores que cometerem crimes contra a administração pública. Ora, se a Constituição brasileira diz que somos todos iguais perante a lei, não faz sentido que políticos, desembargadores, conselheiros e outros gestores públicos respondam apenas ao chamado foro especial. É por isso que apresentei esta PEC, acabando com o foro privilegiado nos casos de crimes contra a administração pública, de lavagem de bens, direitos ou valores decorrentes de crimes contra a administração pública e crimes hediondos. Portanto,
peço aos nobres senadores que apoiem essa iniciativa para combatermos com mais eficiência a corrupção na política e na gestão pública. A mudança que proponho possibilitará a aprovação de eventuais alterações dos crimes sujeitos a julgamento em foro especial por maioria simples no Senado e na Câmara dos Deputados, e não mais por 3/5 dos integrantes de cada uma das duas casas legislativas. Creio que a aprovação desta PEC será uma legítima contribuição do Parlamento brasileiro para combater a corrupção no nosso país. Outro tema que eu trago, senhor presidente, é o seguinte: por mais que a equipe econômica da presidente Dilma tenha se esforçado para mostrar ao Brasil e ao mundo que a política de ajuste fiscal, com manutenção dos programas sociais, do emprego e dos investimentos na infraestrutura do país, está sendo conduzida na medida certa para evitar que a nossa economia afunde numa crise profunda, este esforço e os méritos dessa estratégia estão sendo ofuscados pela agenda de combate à corrupção que domina a cena política, o noticiário e também a opinião pública. Com isso, cresce a insatisfação dos brasileiros com a corrupção, com o aumento dos preços dos combustíveis, aumento da energia elétrica, dos alimentos, o que agrava ainda mais a crise econômica e política e começa a preocupar todos os setores produtivos do nosso país, incluindo também a alta de juros, que nós já estamos com um limite máximo, no meu entendimento, dos juros praticados no nosso país. Felizmente, a economia brasileira conta com setores com forte potencial de crescimento, que souberam investir ao longo das últimas décadas, como o setor agropecuário, que representa cerca de 25% do PIB nacional e tem contribuído para a formação de superávit de nossa balança comercial nos últimos anos. Em níveis mais próximos da meta oficial, para que possamos continuar no caminho da redução da desigualdade e da pobreza, e para que a economia possa sustentar algum crescimento em 2015, é muito importante que a agricultura tenha um crescimento razoável como teve nos últimos anos. E tudo indica que será com a força da agropecuária, do agronegócio, da agricultura familiar, que o Brasil terá de contar mais uma vez para superar a crise, até que os arranjos estruturais para fortalecer a indústria e outros setores sejam levados a cabo e surtam os efeitos desejados para a retomada do crescimento econômico de forma conjuntural. Discutimos estas perspectivas com a ministra Cátia Abreu, ministra da Agricultura, que apresentou ontem na Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado os projetos e prioridades à frente da sua pasta. As propostas apresentadas pela ministra demonstram que ela está disposta em aumentar a rapidez, a eficiência e a eficácia dos serviços e políticas públicas do governo para o setor. A ministra Cátia Abreu demonstrou que está trabalhando em articulação com os demais ministérios para melhorar as condições de transportes e logística do país, para realizar a ampliação e modernização dos portos, rodovias e ferrovias, tão importante para o escoamento da produção do nosso país, em especial a restauração da nossa BR-364, a chegada da ferrovia até Porto Velho para ligar a malha ferroviária brasileira à hidrovia do Madeira também. Que deverá ampliar a liberação de recursos para o custeio da safra e do seguro agrícola, e adotar medidas para assegurar a defesa agropecuária, como terceirização da inspeção sanitária, o que compensará o número insuficiente de fiscais agropecuários em atividade. As medidas anunciadas nos levam a crer que, mesmo num ano difícil para a economia brasileira, o setor agrícola conseguirá
manter seu ritmo de crescimento. É por isso que estamos trabalhando e será desta forma que vamos conseguir alavancar a economia como um todo. Ontem mesmo, na Comissão de Agricultura, aprovamos um importante marco legal para o setor, que é a nova Lei da Biodiversidade, o PL número 2 de 2015. PLC, desculpe, número 2 de 2015. A questão central que tratamos no PLC é tornar o acesso à biodiversidade e ao nosso patrimônio genético mais fácil e seguro para todos os setores que dele necessitam, pois hoje, com o atual marco legal, definido pela medida provisória número 2186/2001, o processo é muito burocrático e caro para todos. Praticamente não avança o setor. Talvez não tenhamos aprovado uma legislação perfeita, mas aprovamos o melhor texto para atender às demandas de todos os setores, seja ele agricultura, o setor farmacêutico ou de cosméticos. Um texto que reconhece as especificidades de cada setor, para que possamos garantir a proteção e o acesso ao patrimônio genético, do conhecimento tradicional, bem como a reparticipação dos benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira. O uso da biodiversidade na produção de alimentos é feito pela agricultura tradicional, que reproduzem há anos o conhecimento de seus antepassados, como por lavouras modernas que aplicam tecnologia de ponta e necessitam de insumos como enzimas inoculantes e outros insumos para melhorar os índices de produtividade, resistências às pragas, buscando aprimorar a qualidade da produção agropecuária brasileira. O Brasil tem a mais rica biodiversidade do mundo e não usamos nem 10% do nosso potencial nativo na produção de alimentos. A maioria dos produtos que colocamos em nossa mesa são originários de outros países. Precisamos investir mais em pesquisas para usar todo o potencial brasileiro, como, por exemplo, o nosso açaí, a pupunha, do pequi, do cupuaçu, do guaraná e de tantas outras plantas nativas brasileiras que conhecemos, mas precisamos transformar isso em alimentos, e isso será feito através da ciência e da tecnologia. Esse será, portanto, um marco legal de grande importância para a ciência, a medicina e os setores farmacêutico, bioquímico e de cosméticos, para que o meio ambiente, e também para o meio ambiente e para toda a sociedade brasileira. A matéria deverá ser votada também ainda nas comissões de meio ambiente, de assuntos econômicos e de ciência e tecnologia e também na CCJ, em regime de urgência. O debate foi o mais amplo possível, visto que só nesta semana realizamos 2 audiências públicas conjuntas. Agora é o momento de concentrarmos esforços na construção de um consenso nos poucos pontos que ainda há de divergência. Tenho certeza que vamos chegar num acordo e formular o melhor marco legal possível para atender todos os setores que participam com o conhecimento, com a pesquisa e com benefícios oriundos de nosso patrimônio genético. A verdade é que precisamos desburocratizar o acesso ao patrimônio genético para facilitar o desenvolvimento de pesquisas sobre a nossa biodiversidade e ampliar o acesso a esse patrimônio genético para que todos possam se beneficiar das novas tecnologias. A edição desse novo marco legal abre oportunidades promissoras para alavancar o crescimento e o desenvolvimento nacional baseado no conhecimento e na inovação, com geração de empregos, desenvolvimento regional, competitividade, impacto na balança comercial através de incremento das importações de produtos com maior valor agregado,
redução das importações e produção limpa com menor impacto ambiental. Senhor presidente, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado realizará, hoje à tarde, o segundo seminário do ciclo de debates e palestras de 2015. Esse ciclo de debates interativo que criamos em 2011, que teve a primeira edição desse ano realizada pela senadora Ana Amélia, que preside a Comissão de Agricultura e preside muito bem. A senadora Ana Amélia esteve com a Comissão de Agricultura na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. No encontro hoje, vamos debater com técnicos do governo, especialistas, a implantação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e seus reflexos na produção agrícola e na regularização fundiária, pois o Terra Legal avançou muito pouco com relação à regularização fundiária na Amazônia, principalmente no estado de Rondônia. Em todas as reuniões que fizemos, em qualquer cidade do estado ou distrito ou segmentos, a cobrança com relação à regularização fundiária é muito grande, pois poucos dos nossos agricultores rondonienses têm o documento da sua terra. E é por isso que nós pedimos, então, esta audiência pública, ou esse debate que faremos hoje à tarde, não uma audiência pública, mas um debate que faremos hoje à tarde, para exatamente ouvirmos de técnicos do Terra Legal como anda a regularização fundiária e quais são as perspectivas deste ano, pois nós não podemos deixar os nossos agricultores sem, não uma resposta, mas sem o documento das suas terras. Foram convidados representantes dos Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, de órgãos federais como o Serviço Florestal Brasileiro, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, das organizações das cooperativas do Brasil, a OCB, além de pesquisadores e estudiosos do assunto. O seminário será realizado a partir das 14 horas, horário de Brasília. A participação ao vivo pela TV Senado, através da Rádio Senado e das redes sociais e do Alô Senado é bem-vinda e responderemos ao vivo os questionamentos. Portanto, a sua participação poderá ser feita através do telefone 0800 61 2211, através do Twitter também, @AlôSenado. Quem quiser interagir, quem tiver questionamentos com relação ao CAR e a regularização fundiária, poderá fazê-lo para que também possam contribuir nesse debate que é muito importante para o desenvolvimento do país. Não só o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que através da aprovação do Código Florestal, o CAR é o segundo passo. Todos os nossos agricultores brasileiros precisam fazer o CAR. É nesse sentido que nós vamos fazer esse debate hoje à tarde, a partir das 14 horas. E também a regularização fundiária na Amazônia, através do Terra Legal. Pois, volto a dizer, a cobrança dos nossos agricultores com relação ao documento das suas áreas, das suas terras, é muito grande. E é preciso que nós possamos avançar com relação a esse tema, a essa regularização, para que todos os nossos agricultores possam ter o documento das suas terras. Eram essas as minhas colocações,